E aí, professor Anderson, tudo bem? Espero que o senhor tenha se recuperado da cirurgia. E agora a gente vai falar um pouco sobre o nosso trabalho, que o tema é matemática na engenharia civil. Mas antes disso, a gente vai começar explicando um pouco o que é a matemática e o que é a engenharia civil. O Igor vai começar fazendo isso pra gente. O que é a matemática? O que é a matemática? O que é a matemática? O que é a matemática, afinal? Matemática é a ciência que estuda, por um método dedutivo, objetos abstratos e as relações entre eles, ou seja, os objetos são números, figuras e funções. Aí eu te pergunto, onde surgiu a matemática? A matemática tem os primeiros relatos lá na Mesopotâmia, que fica no Egito. Egito Antigo. Egito Antigo. E depois do Egito, ela foi ali para a Grécia, para a Índia e para a região ali do Oriente Médio. No período ali da Renascença, a matemática teve um avanço, que ela chegou até a Europa, que foi o período onde eles descobriram coisas científicas. Teve um avanço científico da matemática, que chegou na Europa, e a Europa já tinha um preparo melhor do que na época da Mesopotâmia. Alguns matemáticos que se destacam na matemática são Tales de Mileto, Pitágoras e Isaac Newton. Entre eles, Pitágoras e Tales de Mileto eram filósofos também e matemáticos, bem reconhecidos, por sinal. E agora, o que é engenharia civil? Antes de a gente dar um conceito final para a engenharia civil, vamos buscar no dicionário o que significa engenharia. A engenharia, se você procurar, você vai encontrar que engenharia nada mais é do que uma arte que possibilita o uso dos conhecimentos científicos por parte do ser humano para obter no final a sua criação ou a sua invenção. E no caso, a parte do civil tem relação com o cidadão. Ou seja, a gente pode definir a engenharia civil como uma arte que utiliza desses conhecimentos técnicos e científicos para poder modificar toda a matéria-prima, todos os elementos que a gente tem na natureza, para poder no final estar obtendo o nosso objetivo, que no caso seria a construção. Como a gente já sabe, o ser humano, o homem, desde os primeiros tempos, ele é o responsável por construir o seu próprio abrigo, seja em cavernas, iglus, ocas, ou diferentes tipos de construção que foram se desenvolvendo através do tempo. E a engenharia civil, ela é uma tecnologia que possibilita o avanço dessas técnicas que a gente utiliza para poder, por fim, chegar na construção final. O curso de engenharia civil que a gente encontra em universidades, em faculdades, tem a duração de 5 anos, e o engenheiro, quando se formar, ele vai ter como obrigação, ou seja, a função dele vai ser qual? Ele vai projetar, ele vai desenvolver e também supervisionar obras. Ou seja, desde o começo da obra, na parte de orçamento, de estudo do terreno, ele vai estar presente, como também depois, se ocorrer alguma catástrofe, alguma coisa na construção, pois o nome dele vai estar lá na construção. Então ele é o responsável por ela. No caso, agora a gente vai falar um pouco sobre a relação que existe entre as duas. Agora que a relação que a gente pode ver no curso de engenharia é os cálculos matemáticos. Por quê? Porque seja na matéria de física ou matemática, a gente vai ter cálculo matemático lá. Seja para você calcular a área de alguma coisa, seja para você calcular a força que você vai utilizar para quebrar alguma coisa, a matemática ela vai estar lá. Vai ter uma equação e você vai necessitar de usar cálculos matemáticos para resolvê-lo. E a matemática ela também está presente em projetos. Por exemplo, se você pegar uma planta de uma casa, você vai ver que vai ter lá o perímetro, a área de um cômodo, vai ter lá a espessura de uma porta, a altura de uma parede. Todas essas coisas envolvem matemática, cálculos matemáticos. E a matemática ela é a chave principal da engenharia. Não existe engenharia sem matemática, porque praticamente todas as atividades que o engenheiro ele for realizar vai depender da matemática. E agora a gente vai analisar também o currículo da USP. Aqui podemos ver o que? A grade de conteúdo do primeiro período do curso de engenharia. Aqui é o que? Física geral e experimental para engenharia, introdução à computação, cálculo diferencial e integral, álgebra linear, geometria gráfica para engenharia, introdução à engenharia e química tecnológica geral. Ou seja, o estudo da engenharia se resume em física e matemática e computação, que como a gente já viu em sala, a matemática está bem presente na computação, pois o computador segue em código, aquele 11001010. Código binário. Código binário. Não estava lembrando. É isso, então, o trabalho, professor, muito obrigado e... É isso aí, professor. Espero que o senhor tenha entendido. Porque assim, é uma coisa bem óbvia que a matemática está na engenharia, que é até difícil de explicar, porque é muito óbvio. Então, espero que o senhor tenha entendido a nossa intenção. A gente tentou explicar de uma forma assim que
dê pra ficar clara e espero que o senhor tenha gostado. Valeu. É nóis.